Na saga Harry Potter, os alunos que estudam em Hogwarts podem ser divididos em 4 casas. São elas Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Para fazer essa divisão, todos usam um objeto chamado de Chapéu Seletor, um item que consegue analisar cada pessoa ao ser colocado na cabeça dela e identificar através de traços da sua personalidade qual a melhor casa para essa pessoa estar. Ou seja, nós temos em cada uma das 4 casas de Hogwarts pessoas com características de personalidade muito particulares. E hoje nós vamos falar sobre a personalidade dos Sonserinos, e já vai ter um card aqui do lado com a playlist dos vídeos de Harry Potter feitos no canal até agora. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou o Alan, estudante de Psicologia, aqui a gente fala sobre a psicologia na atualidade e na cultura pop. E se você curte conteúdos como esse, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like para que eu possa cada vez mais trazer mais conteúdos para vocês e com cada vez mais qualidade, e bora falar sobre os Sonserinos. A primeira coisa importante que a gente precisa dizer aqui é que para quem já assistiu os filmes ou leu os livros, é inevitável para a gente não construir um estereótipo negativo de um Sonserino, uma vez que o principal representante dessa casa que a gente acompanha nos primeiros filmes é justamente o Draco, alguém que não tem praticamente nada para ser admirado. Então aqueles que vão contra os Sonserinos, justamente a Grifinória, acabam sendo vistos por quem assiste Harry Potter como os grandes portadores de diversas qualidades, enquanto a Sonserina é vista como pessoa sem nada de bom a oferecer. Mas é justamente esse olhar enviesado que faz a gente deixar passar batido muitas vezes boas características dessa casa. E o segundo ponto é que ser escolhido por uma casa não significa que você não tenha características da sua personalidade de outras casas. Só significa que a casa que você está reflete melhor a sua personalidade do que qualquer outra casa de Hogwarts. Como é o caso da Hermione, que quase foi escolhida para Corvinal por sua incrível inteligência. Ou do Harry, que apesar de ser muito corajoso, deixou o chapéu em dúvida, por ele ter justamente uma das maiores características da personalidade de um Sonserino, que é a ambição. Ser ambicioso significa que você tem um forte desejo de alcançar certos objetivos, e que vai fazer todo o possível para alcançar eles. E no caso dos Sonserinos, a ambição é algo que não pode faltar. Slytherin will help you on the way to greatness, there's no doubt about that. Ela entra como uma necessidade dessa casa de se provar digna e valiosa. Isso também leva as pessoas dessa casa a serem extremamente motivadas a cumprirem os seus objetivos. Essas pessoas vão fazer de tudo para ir até o fim no que elas começam, custe o que custar. Temos como exemplo disso Voldemort, que desde criança buscou a imortalidade e ser sempre o melhor. O Snape, que arriscou a sua vida o tempo todo para continuar protegendo Harry, que era o único resquício do que ele sentia pela Lilian. E o bruxo Merlin, que foi considerado como o maior bruxo de todos os tempos. Eles carregam o que o psicólogo Albert Bandura chamou de autoeficácia, sendo pessoas que têm confiança na sua capacidade e possuidores de uma forte crença de que vão ter êxito naquilo que eles fizerem. A autoconfiança dos Sonserinos é a maior de todas as casas de Hogwarts, e os faz sempre estar em busca de grandeza, além de terem muito orgulho de quem eles são e da casa que eles pertencem. Eles também dividem com a Grifinória a presença de vários alunos com habilidades muito acima da média. Se a gente analisa isso a partir de algo chamado de Teoria dos Três Anéis, que eu já falei bastante no vídeo sobre a Hermione e que definem as pessoas com altas habilidades, como sendo aquelas com inteligência geral acima da média, extremamente criativas e motivadas, essas 3 características estão presentes no Voldemort, Merlin e eu acredito que até mesmo no Snape. Em O Enigma do Príncipe, descobrimos que o Snape era extremamente inteligente e talentoso. Ele derrota o Harry sem grandes dificuldades, e em As Relíquias da Morte, ele derrota 2 servos do Voldemort, enquanto finge lutar com a Minerva. E vamos combinar que para atrair e enganar o Voldemort por décadas, o cara era realmente muito astuto, além do que se espera de um bruxo normal. Mas por muitas vezes serem pessoas com grandes feitos e status social elevado, alguns se deixam levar pela admiração a si mesmos, sendo também os mais narcisistas de todas as casas, acreditando na superioridade da Sonserina, e quando se deparam com algo que ameaça essa superioridade, eles querem diminuir. Como o Draco, que durante vários filmes tenta rebaixar a Hermione e o Harry, porque já que ele não conseguia ser melhor que nenhum deles dois, ele tentava atacar a confiança deles dois para não se sentir inferior. Essa é a faca de 2 gumes do narcisismo. Enquanto você tenta se reafirmar através de um investimento em si mesmo, se colocando como uma figura que tem uma grande importância, normalmente você tem nessas pessoas uma autoestima frágil,
Fora que estar na Sonserina é quase que uma obrigação de realizar grandes coisas, e quando eles sentem que eles não fizeram por merecer estar nessa casa, se deparam com esse sentimento de falta de confiança, enquanto que quando realizam aquilo que é esperado deles, se julgam superiores às outras casas. Eles costumam ser bons líderes, mas a liderança que eles desenvolvem é autocrática, concentrando as decisões em poucas pessoas. Isso pode agilizar as coisas no dia a dia, mas também faz com que outras pessoas tenham menos chances de dar a sua opinião e contribuir para o grupo através de um pluralismo de ideias. Os Sonserinos são também os mais intensos de toda a obra de Harry Potter. Eles se entregam totalmente naquilo que eles fazem. A gente vê isso no enorme amor do Snape pela Lily, com nenhuma inveja mais forte do que a do Draco pelo Harry e nenhum ódio maior do que o do Voldemort para com os trouxas. Ser Sonserino envolve muitas vezes agir com intensidade naquilo que você deseja ou acredita. Ao mesmo tempo, eles costumam esconder os seus verdadeiros sentimentos para não demonstrar nenhum sinal de fragilidade. O Draco, por exemplo, escondia sua inveja tentando superar o Harry o tempo todo, para que esse sentimento desaparecesse quando ele tivesse certeza de que ele era melhor do que o Harry. É comum que essa casa não tenha uma boa inteligência interpessoal para lidar com outras pessoas, muitas vezes se isolando ou tendo poucos amigos, se abrindo menos e sendo mais focados no individual do que no coletivo, menos quando se trata de ser admirado pelos outros, porque isso para eles continua sendo bem importante na maioria dos casos. Eles também são extremamente racionais e calculistas no que eles fazem. Costumam seguir as regras até onde é conveniente para eles. Se é preciso descumprir alguma lei para chegar onde eles querem, eles vão medir as consequências e, se estiver mais prós do que contras, vão passar por cima de qualquer regra. Pensando na teoria da psicologia das cores, que diz que cores podem evocar certas reações nas pessoas a partir de associações inconscientes, se associando com sentimentos e ideias, o verde, que representa a casa Sonserina, tem dentre os seus significados orgulho, perseverança, renovação e destruição. Já a cor prata representa riqueza, diferença, extravagância e grandeza. São aspectos que na hora a gente associa com a casa Sonserina. Outra coisa que a gente pode observar é que durante os filmes o aparecimento dos Sonserinos vem acompanhado de cores mais frias, propositalmente colocadas não só para representar a casa, mas também para representar um certo distanciamento emocional dessas pessoas, que costumam seguir muito mais a lógica e não serem tão dependentes assim das suas emoções na hora de tomar decisões. Lembrando que esses são aspectos gerais da personalidade dessa casa de Hogwarts. Então alguém que é escolhido para Sonserina em Harry Potter, ou mesmo os fãs que se identificam com a casa no mundo real, isso pode vir pela motivação e busca pela grandeza deles, dentre outros pontos positivos, não necessariamente sendo pessoas narcisistas ou com dificuldades em criar relações com outras pessoas. Se identificar com um grupo não significa que você concorda com todas as ideias dele, mas que em boa parte aquele grupo reflete coisas que você se identifica. Prova disso é que mesmo dentro da casa Sonserina, a personalidade dos personagens difere em vários pontos. O Snape não é igual ao Draco, que não é igual ao Lúcio, que não é igual ao Voldemort, mas todos possuem traços de personalidade da casa Sonserina. Outro ponto que é preciso destacar é que a nossa personalidade muda bastante de quando somos crianças até o final da adolescência. Então muitas pessoas que seriam de uma certa casa de Hogwarts na infância poderiam facilmente mudar essa casa, conforme a sua personalidade vai mudando durante a vida. E se você gosta desse universo de Harry Potter, pode ser que você goste de alguns desses itens que estão aparecendo na tela. Eu vou deixar o link de compra deles na descrição caso vocês tenham interesse. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder novos conteúdos, para que eu possa cada vez mais trazer mais conteúdo e com mais qualidade para vocês. E comenta aqui alguma sugestão de vídeo que logo ela pode se tornar um tema por aqui. Acompanhe o canal também no Instagram, @analisandopersonagens. Um grande abraço e até a próxima análise.